pitadeiros do meu coração, estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde aqui na TV Brusque, e hoje a minha convidada é a doutora Liele. Bem-vinda, doutora. É um prazer te ter aqui conosco, viu? Olá, Ana, tudo bem? O prazer é meu. Fico muito feliz pelo convite de participar do programa Pitadas de Saúde. Então, para eu começar me apresentando, meu nome é Liele, como a Ana já disse, eu sou natural de Guabiruba, hoje resido em Brusque. Estou formada pela Univale já há 4 anos e nesse período eu acabei fazendo vários cursos de aprimoramento em saúde, inclusive um deles que eu estou finalizando agora, minha pós-graduação em endocrinologia em São Paulo. Eu trabalhei em saúde pública desde o início da minha formação e, a partir desse ano, iniciei atendimentos também na área privada e gostaria que esse assunto de hoje, que a gente for discutir, seja bem proveitoso para todos. Ah, com certeza será. Eu conheci a Liele, né, através, né, de um atendimento que a Liele me procurou, e já fiquei encantada de primeira com ela, né, ela tem uma fala muito tranquila, muito doce, e eu acho que uma coisa que, nós viemos valorizando muito hoje em dia é essa questão de ser humano, sabe. E foi isso que eu senti na Liele, e disse: "Eu acho que ela tem tudo a ver com pitadas de saúde", por isso que hoje a Liele está aqui conversando e vai esclarecer várias questões para a gente. Então, Liele, em relação à obesidade, né, a gente sabe que quanto maior o IMC, maior parece ser a ameaça para o quadro de Covid-19, né, para ele se complicar, no caso. Por que isso ocorre e o que é, na realidade, esse quadro de obesidade? Até mesmo agora, passando a pandemia, quais seriam os outros riscos que a obesidade gera? Quando a gente fala em obesidade, né, a gente acha: "Não, o problema é só a questão da alimentação", eh, essa questão do Covid, né, veio muito essa preocupação de: "Putz, então agora, por conta do Covid, eu preciso emagrecer". Então como é que a gente consegue, tenta explicar para a gente um pouquinho desse cenário? Então, Ana, é verdade isso que você falou. Então, assim, em relação à parte da obesidade, a gente considera a obesidade como um acúmulo de gordura corporal, né? E é classificado por um índice chamado IMC, que é o índice de massa corporal. Quando nós temos um IMC acima de 30, eu sou caracterizado como um paciente obeso. E daí a gente tem vários graus de classificação, né? O que é importante a gente saber, né? A obesidade, ela é uma doença crônica, ela tem vários fatores associados, como você falou, não tem só relação com o estilo de vida da pessoa, tem fatores sim ambientais, mas tem fatores genéticos, tem fatores familiares, o próprio sono e às vezes até uma desregulação dos hormônios que controlam a fome e a saciedade do paciente. Isso tudo, esse conjunto de fatores vão fazer com que eu possa ou não desenvolver a obesidade, essa doença, né? Em relação também à obesidade, ela pode evoluir para várias complicações e ela pode ter outras doenças associadas. E as mais comuns, então, são a diabetes, a hipertensão arterial, paciente que tem pressão alta, né? Pacientes que têm um refluxo no estômago, pacientes que têm uma apneia do sono, dificuldade para dormir, o próprio infarto, o derrame, varizes, doenças de gordura do sangue, de colesterol, são um conjunto de doenças que podem estar relacionados sim à própria obesidade. O que que a gente vê então em relação à obesidade e Covid? Teve um grande estudo na Inglaterra que eles fizeram uma análise de mais de 17 milhões de prontuários para ver quais que eram os principais fatores de risco relacionados ao Covid. O primeiro foi disparado a idade, né? Então, o paciente que tem acima de 60 anos, ele tinha quase 3 vezes o risco de evoluir, então, com uma progressão ruim do Covid em relação a quem não era idoso. Em relação à obesidade, cada IMC, quanto maior esse grau de obesidade, então, como ela é classificado grau 1, grau 2, grau 3, maior seria, então, esse risco de evolução ruim. Obesidade grau 1 aumentava em 1,4 vezes o risco de evolução ruim, a grau 2 aumentava em 1,8 e a grau 3 quase igual à idade, em 2,6. Então, a gente sabe que a obesidade, ela acaba, sim, sendo um fator de risco aumentado para evolução ruim. Quais as teorias? Tem duas principais. Uma delas a gente conhece que o tecido gorduroso, ele produz várias substâncias inflamatórias, então se eu já tenho uma inflamação causada pelo vírus do Covid, eu teria uma inflamação maior causada pela gordura, e essas inflamações somadas aumentariam então o risco de evolução ruim.
e a outra seria relacionada à gordura mesmo sendo um depósito para a quantidade de vírus do Covid. Aí o paciente acabava depositando mais vírus no corpo e dessa forma ele poderia ter maior virulência, né, maior reação, assim, ruim nessa doença, né. Então, por isso a importância hoje de a gente tentar se ligar e tentar melhorar nosso estilo de vida para perda de peso, certo? Certo. Retomando a questão então do Covid, né, eu li recentemente um estudo que apontou uma maior precisão, né, em relação ao risco de diabetes para Covid. Qual é a relação, né, porque a gente está puxando aí alguns ganchos, né, bem atuais, a questão do Covid, a questão de obesidade, a questão de diabetes. Não é incomum a gente ver pessoas com resistência insulínica, com hiperglicemia ou até mesmo com diabetes que não tem cuidado nenhum. E aí, então, quando solta alguma notícia assim, então, opa, ah, não, agora eu vou me cuidar, né? Então, É. o porquê em relação da diabetes com o Covid? Então, assim, uma coisa até que eu gostaria de aproveitar o gancho para esclarecer, é que às vezes os pacientes diabéticos, eles acham que eles têm maior risco de serem infectados do que outros pacientes. Na verdade, não é isso que acontece, né? O risco de um diabético ou de outro paciente se infectar é igual. A partir do momento que ele infectou, então ele tem um risco maior de complicar. Só para deixar bem claro que são coisas diferentes e às vezes acabam causando confusão, né? Em relação à parte da complicação, o que que se percebeu? A própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem esclarecendo uma nota afirmando aos pacientes quem são os diabéticos que têm maior risco de complicação. Então, são os diabéticos que têm longos anos de doença, geralmente mais de 10 anos, são os pacientes que eles são descompensados cronicamente, eles não têm tido um bom controle da glicose, é aquele paciente diabético que já tem várias complicações causadas por esse descontrole glicêmico, né, no período de anos. Então, esse paciente ele tem um maior risco de complicação. Esse mesmo estudo da avaliação na Inglaterra com os prontuários, ele verificou que o paciente que é diabético bem compensado, ele tem um risco em torno de 1,5 a mais de chance de complicar. Enquanto que o paciente que é descompensado, diabético, ele já aumenta o risco de complicar o COVID em 2,2 vezes mais. Então, acaba tendo sim uma diferença, né? Por isso, então, se reforça a importância não somente nessa época de Covid, mas é um motivo a mais para a gente pensar no melhor controle glicêmico, no cuidado alimentar, em relação à prática regular de atividade física e principalmente na questão do uso correto das medicações. Então, tem muito paciente que faz uso incorreto, que esquece medicamento, que não aplica a insulina. Então, quanto maior é a nossa compensação, tanto pensando em risco futuro que o diabetes pode causar, a gente diminui esses riscos de complicações e nessa época de Covid a gente vê um benefício, que o paciente melhor compensado tem menos risco de complicações. Ah, ainda, falando, né, sobre mais uma vez sobre o corona, alguns fatores de risco, né, antes, né, no início da pandemia, eles foram muito, foi se levado muito em consideração e alguns talvez caíram por tabela, vamos dizer assim. Quais, hoje, né, de maneira bem atualizada, quais são os fatores reais de risco? A gente já falou da obesidade, já falou da questão do diabetes, quais são os outros fatores de risco, né, que apresentam maior propensão à questão, né, do Covid? Não, lembrando, né, a falta de cuidado, qualquer um fica exposto, né? E isso Mas não, em com fatores de certeza. doença, quais são as doenças hoje, né, que aparecem como maior propensão para Covid? Então, Ana, como você falou, né, já foi divulgado desde o início, mas algumas coisas foram percebendo que foram mais relevantes e outras nem tanto, né? Principalmente assim, a idade é o principal, que é o que a gente já falou anteriormente, então, idoso acima de 60 anos, a obesidade, IMC acima de 30, porém, quanto maior, lembrando que maior é a gravidade, então no início da pandemia, tinham-se vários casos que passava até na televisão. Ai, o paciente fulano de tal, jovem, faleceu por Covid sem nenhuma comorbidade, mas não percebiam que a obesidade que o paciente tinha era um problema de saúde e um problema grave. Então, assim, a obesidade sim, ela foi bastante focada e visada nesse período da pandemia, que se viu que pacientes que não tinham outros problemas complicaram por conta dela,
dela e às vezes até evoluíram para óbito. Outros problemas bem comuns é em relação à parte de cardiopatia, pacientes que têm problemas cardíacos, que podem evoluir pior, pacientes que têm problemas crônicos do pulmão, a gente percebe que mais o enfisema pulmonar, aquele paciente geralmente que foi tabagista, né, de longa data, que já tem lesão pulmonar, ele tem maior chance de evoluir mal. O asmático, apesar de ser um problema crônico de pulmão, geralmente, se ele não for uma asma muito descompensada, a gente não visualiza tanta gravidade de evolução, tá? Eles têm respondido até que muito bem, assim, na nossa prática clínica, né? Pacientes com doenças do sangue, como, por exemplo, a anemia falciforme, é ainda considerado um fator de risco, e as doenças que a gente considera diabetes, pressão alta e pacientes imunossuprimidos, ou aqueles que fazem quimioterapia, ou que acabam usando medicações para baixar a imunidade por conta de outras doenças, acabam sim ficando mais expostos, né, e não tendo um sistema de defesa tão legal para evoluir bem, tá? Poderiam ser um risco maior. Uma coisa que se fala que poderia aumentar o risco era a gestação. A gestante, a gente sabe que ela acaba sendo um grupo que a gente considera que ela pode baixar a imunidade pela própria gestação. Mas na prática, pelo menos atuando ali há 6 meses, atendendo pacientes, né, diariamente, gestantes com bastante frequência, com sintoma respiratório com Covid, a gente não percebe tanta complicação. Apesar de ela ser considerada um grupo, não é uma coisa que a gente percebe de complicar no dia a dia por conta do Covid. Ah, legal. Eu acho importantíssimo a gente deixar claro que a obesidade é sim uma doença, né? Assim como tu comentaste no início do programa, né? Não só a questão, a pessoa é obesa porque come demais, a pessoa é obesa porque não se alimenta direito. Pelo contrário, né? A gente sabe que são vários fatores que podem estar gerando essa descompensação, não sei se assim eu posso chamar, mas é complicado, né. Quantas vezes as pessoas veem alguém na rua obeso e diz: "Ah, porque não tem força de vontade". Não é assim, né, isso realmente, isso chega a ser uma ofensa, né. Então a gente precisa olhar a obesidade com esse olhar de que sim, a obesidade é uma doença, né. Exatamente, é bem isso mesmo, Ana. Só de pensar que, assim, ó, são fatores de vida, às vezes as pessoas pensam, como você falou, que é só fator ambiental. Então, ela não se exercita, não come direito, é malandra, é preguiçosa, e isso é um julgamento muito errado, que não vê que existe muito mais por trás disso. Esse reconhecimento, né, e esse julgar do outro, talvez de a gente fazer as pessoas perceberem que a obesidade realmente é uma doença e que não depende, às vezes, só daquela pessoa, tem muita coisa por trás disso, vai fazer com que as pessoas julguem menos os outros e talvez até as pessoas que sejam obesas, elas consigam, perceber, quem sabe até um estímulo para procurar maior atendimento, que não depende só dela, que ela não vai ser julgada pelo profissional de saúde, que ela não vai ser julgada pelos colegas ao seu redor, que ela reconheça aquilo como uma doença e que ela precisa de ajuda para o tratamento. Exatamente. O papo tá muito bom, mas eu preciso chamar os comerciais. Já já a gente está de volta e a doutora Elielle ainda vai trazer mais um monte de informação para a gente. Então fique ligadinho que a gente já volta. Pitadeiros, estamos de volta com Pitadas de Saúde e a minha convidada de hoje é a doutora Elielle. Muito obrigada, doutora. Então, é possível a gente prever já os impactos dessa pandemia, né? Pensando em síndrome metabólica, né? Até mesmo por consequência do sedentarismo, né? No caso, o sedentarismo não só que a pessoa já tinha, às vezes, mas Aham. agora por conta da pandemia de ficar mais tempo em casa, né? E eu gostaria muito de aproveitar esse gancho para saber qual a recomendação? Eu sou bem sincera em dizer que eu tenho um pouco de dificuldade, porque a gente não quer expor ninguém a fazer uma atividade por conta do risco, mas qual seria a recomendação para um paciente que precisa fazer atividade física, não só pensando em obesidade, né, como prevenção de outras doenças, como tratamento, até mesmo a questão da ansiedade, né? Quais seriam as recomendações nesse sentido?
Então, Ana, bem verdade o que você falou, né? No início da pandemia, principalmente, a gente passou por uma fase de muita restrição domiciliar, isolamento social, fechou tudo, fechou academia, fechou qualquer grupo de atividade física coletiva, e isso acabou dificultando para muitas pessoas de fazer a prática da atividade física, né? Muitos deixaram de fazer, não procuraram outra assistência. Mas aí veio a tecnologia para nos ajudar. Nesse período, a gente viu, então, que muitas pessoas buscaram, então, por fontes de aplicativos que orientavam fazer a domicílio a atividade física, com equipamentos da casa mesmo. Vários educadores físicos postaram em lives ou em rede social de orientações de atividade física em casa. Outras dicas que foram bastante fortalecidas foi o uso de quem morava em condomínio, a própria escadaria do condomínio ser mais utilizada do que o elevador, né? E existe uma alternativa bem interessante que eu gosto muito até de utilizar e orientar os pacientes, que é os aplicativos com contadores de passos, porque hoje a gente sabe que, assim, uma meta de 10.000 passos por dia, eu consigo considerar que aquele paciente estava fisicamente ativo naquele dia. Então, se eu conseguir estimular a fazer esses passos, mesmo que seja dentro de casa ou na escada do condomínio, poderia já fazer com que ele não ficasse totalmente sedentário e piorasse os seus riscos, né, das doenças que ele estivesse enfrentando, ou até mesmo pensando em promoção de saúde, né? A pessoa às vezes não tem nenhuma doença, mas quer se manter ativo. Estava dando para a gente estar utilizando esse tipo de aplicativos ou de orientações nesse período, né? Em relação à parte da orientação ideal para a atividade física, segundo, né, a endocrinologia, a parte do conselho da endócrino, o que já é muito estudado, se fala bastante em torno de 150 minutos por semana de atividade física. De preferência, se essa atividade puder ser aeróbica e junto a gente tiver 2 a 3 vezes na semana associada à atividade resistida, tipo musculação, seria super interessante. Mas se eu considerar um número, eu vou considerar esses 150 minutos por semana como um alvo. O que é o ideal, além desses 150 minutos? O ideal seria que eu não ficasse mais do que 48 horas sem me exercitar, para conseguir manter esses benefícios metabólicos que a atividade física propõe. Então, o ideal seria esse intervalo máximo de 48 horas, tá? Essa questão do aplicativo, eu acho legal a gente, né, colocar aqui, uma ênfase, porque qualquer celular hoje consegue, né, instalar um aplicativo de contador de passos. Então eu acho que isso é muito importante, porque a gente está o tempo todo varrendo a casa, arrumando, até Isso, mesmo fazendo a comida, isso também gera um gasto. Então, eu acho que não só, gera aquele desafio de atingir a meta, mas também de uma certa observação, né. Eu sempre falo com os pacientes, porque quando tu estás fazendo algo errado, que alguém fica apontando, na realidade é mais um fator de estresse, né. Então, poxa, aham. não tu não estás fazendo atividade física, tu não estás caminhando, até mesmo mastigando, poxa, tu mastiga muito rápido. E eu percebo que esse olhar do outro para você, isso gera uma certa irritação. Uhum. Então eu sempre falo, se comer na frente, talvez, às vezes, do espelho para perceber, para que ninguém precise te chamar a atenção, e até mesmo, então, essa questão do contador de passos, né? Coloque uma meta diária de passos e você mesmo se observe. Então, Exatamente. para que não tenha esse estresse externo, né? Então, Uhum. eu acho que é bem interessante a gente pensar, quem tem aí o celular, procure aplicativos, porque alternativas tem, né? E outra coisa também bem interessante que eu gostei dessa fala e que eu vou levar para o consultório, tá? É essa questão do intervalo de 48 horas, né, de no máximo 48. Eu acho que é uma coisa legal também para se policiar, não fica naquela questão de: "Ai, eu preciso fazer todo dia", não, vamos Isso. começar com metas pequenas e alcançáveis, né. Então, Aham. poxa, não posso passar de 48 horas. Então programa lá, pegue seu caderno, sua lista de atividades e tente programar isso, né. Eu acho que foram dicas bem valiosas. Eh eu li uma matéria, né, que levantava uma crítica em relação ao marketing de alimentos atualmente. Teve algumas empresas, né, fora do país que quiseram, assim, mostrar esse envolvimento com essas iniciativas, de responsabilidade social, né.
mas algumas pessoas acabaram tendo um olhar mais atento e, na realidade, o tiro saiu pela culatra, como se diz. Por exemplo, né, uma indústria na Inglaterra distribuiu meio milhão de donuts, né, que são extremamente calóricos, cheios de açúcar, né, para os profissionais que estavam na linha de frente do National Health Service, é isso? Britânico. Aham. Hã, por que que eu estou trazendo muito esse gancho, então, com a doutora Arielle, né, porque ela esteve na linha de frente do atendimento, né, do Covid aqui na cidade de Brusque, e eu gostaria muito de saber como foi a tua experiência, é claro, né, e qual a tua visão e orientação em relação aos alimentos processados. Até mesmo a tua visão, né, como tu trabalhou ali, teve talvez essa proposta desse tipo de alimentos para vocês, porque convenhamos, né, alguém que quer fazer um bem-estar social, né, uma empresa, e, poxa, fornece coisas nesse sentido, né, que vai contra, né, tudo que a gente já conversou aqui no programa, né. Então qual o teu olhar em relação a isso? Então, Ana, em relação à parte de eu ter participado do centro de triagem, né, eu estou ali realmente desde março, de quando abriu, até hoje estamos completando 6 meses, né, de abertura do centro de triagem. Foi uma experiência bem legal para mim, nova, enriquecedora, acho super válido, assim, todos os profissionais que atenderam ali, gostaria até inclusive de aproveitar o momento para parabenizar, de as pessoas terem se proposto a se estar na linha de frente, né, dedicar a sua vida para o cuidado do próximo num momento tão delicado que é esse da pandemia, né. A gente passou por uma fase muito difícil, principalmente ali meados de julho, foi quando a gente teve o pico, né, dos casos aqui no nosso município de Brusque, então procura de grandes volumes de paciente, grandes, volumes de pessoas sendo realmente positivadas, às vezes evoluindo com complicações e chegando naquele nosso limite de capacidade das UTIs, né, o que nos preocupou bastante. Mas hoje, enfim, estamos numa fase que parece estar em decréscimo desse número de casos contaminados e torcemos para que logo, logo isso tudo passe, né. Agora em relação à parte dos alimentos, realmente, assim, a gente teve também propostas, né, e recebemos no centro de triagem, assim, vários tipos de alimentos, desde alimentos mais naturais, até alimentos processados, ultraprocessados, que é o que você questionou, né, anteriormente. Claro que, assim, a forma que nós recebemos foi uma forma de como se aquele ambiente que estava entregando o alimento para nós fosse uma forma de reconhecimento, assim, de agradecimento por nós estarmos dedicando a nossa vida na linha de frente. Mas se a gente for falar sobre os tipos de alimentos processados, ultraprocessados, a gente sabe já de longa data que não são alimentos saudáveis para o nosso organismo, né? Que a longo e médio prazo eles vão trazer apenas objetivos e malefícios, assim, nada para agregar de nutritivo para o nosso organismo. Por que esses alimentos acabam causando esses danos todos para a gente? Principalmente porque são alimentos cheios e ricos, né, de conservantes, estabilizantes, modificadores de sabor, realçadores de cor. Então, assim, são várias coisas que não trazem, podem gerar substâncias químicas que geram toxinas para o organismo e que vão tender a ter um dano futuro. Geralmente os danos eles acontecem mais na parte do estômago, né, são alimentos irritativos para a mucosa do estômago, podendo causar aumento do risco de gastrite, de úlcera, eles são muito pesados e tóxicos para os rins, então, a longo prazo poderiam dar alterações nos rins também, são alimentos muito calóricos, como você já comentou anteriormente, então, aumentando o risco, né, de a gente ter uma obesidade, perfil de colesterol alterado, aumenta o risco então de diabetes, por geralmente serem muito açucarados, de pressão alta por conter muito sódio. Então, esse conjunto, né, de combinação de nutrientes, que na verdade não são nutrientes benéficos, né, eles acabam elevando o risco dessas doenças. Aí a gente vai para aquela velha e conhecida frase de que o ideal hoje para uma alimentação saudável é a gente desembalar menos e descascar mais, não é assim? É assim mesmo, é verdade. Mas é uma dificuldade, né. Eu percebo que por mais que as pessoas tenham tempo hoje, né, muitas pessoas ainda estão em casa ou com um trabalho remoto, por fim, mas ainda há uma certa resistência, uma certa preguiça ou até mesmo que, cozinhar gasta muito tempo, por fim, né, são várias vertentes aí que o pessoal
acaba, né, várias hipóteses que o pessoal levanta, e eu acho que muito cai na questão do comodismo mesmo, né. E até Muito. mesmo descobrir novos prazeres, a gente fica naquela zona de conforto, né. Ah, é fácil abrir o salgadinho, é fácil ligar e pedir comida, Isso. mas aí fica: "Putz, mas não tem nada para fazer em casa". Nossa, pega uma receita hoje em dia na internet, né, tem várias, no meu Instagram também tem, gente, pode Aham. entrar. Mas, eh, é fácil, né, e é um prazer e é um hábito que tu pode carregar e deve carregar para o resto da vida, né, uma mudança no estilo de vida, como a gente diz. Eh, eu gostaria de fugir um pouquinho, né, a gente acabou trazendo ganchos, né, em relação à saúde, à endocrinologia, ao Covid, mas uma dúvida, comum de várias pessoas que chegam vão chegar não só no teu consultório, mas no meu também, qual seria a meta ideal para perda de peso hoje com pacientes com obesidade? Porque a gente trabalha muito, eu acho, com a expectativa do paciente, né, e isso é muito complicado. Principalmente, ontem eu estava, num lugar e uma paciente disse: "Ah, eu quero muito ganhar massa". Aí eu disse: "Mas poxa, fez os exames, como é que tá essa parte hormonal e tal?". Porque às vezes a pessoa acha que tá, a gente vai passar uma dieta ou um medicamento milagroso e que tudo isso vai acontecer no prazo que ela deseja, que às vezes é coisa Isso, de um mês, isso. né. E aí se isso não der certo, a pessoa se desmotiva e na realidade quem acaba se passando como ruim é um profissional da saúde, né, que não Isso. conseguiu atingir a expectativa. Então, hoje falando em meta, qual seria a meta ideal para um paciente obeso, né, para perda de peso? Ana, isso que você falou é bem legal e bem interessante, que é realmente na prática clínica é isso que acontece. O paciente ele chega no consultório falando assim, ó, doutora, eu quero perder 20 quilos, eu quero perder 30 quilos, eu não estou satisfeita com o meu peso. E assim, isso acaba que para a gente já dá né, a gente já fica assustado de cara na hora do atendimento, por quê? É uma meta, não é que o paciente não possa atingi-la, mas também não é de uma hora para outra, tem que ser feito de forma adequada, de forma saudável. O que que é proposto pelos estudos como uma meta ideal? Idealmente, a gente propõe de 5 a 10% da perda de peso para o paciente obeso, para ele já conquistar melhora do metabolismo. Então, melhora do perfil de glicose, melhora do perfil de colesterol, né? Diminuição do risco cardiovascular. Isso em estudo já é bem confirmado. 5 a 10% dessa perda de peso em torno de 3 a 6 meses. Então, a gente tem um bom tempo para conquistar isso. Quando a gente atinge essa meta, aí a gente pode traçar novas metas, dependendo do perfil do paciente, do quando ele ainda necessita ou poderia perder, a gente pode ter novos objetivos, mas a gente tem que dar passinho em passinho e conseguir fazer algo mais tangível, mais palpável para o paciente. Até mesmo ele consegue, nessa conquista de perder 5 a 10%, como é algo mais palpável, ele se alegra mais facilmente, ele vê que é um objetivo que ele consegue conquistar mais facilmente, diferente do que um paciente vir e simplesmente propor 20, 30 quilos em pouco tempo, que é algo muito mais difícil de conquistar. E se conquistado, às vezes seria com alguma dieta muito restritiva, a ponto de que a longo prazo ele não conseguisse manter essa dieta e tivesse todo aquele efeito rebote do ganho de peso, né? Essa última frase tua eu gosto demais. Como manter, né. Às vezes, eu sou bem sincera em dizer que o perder não é tão difícil assim, né. Uhum. A gente está na empolgação, vai, 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 mas chega uma hora porque a minha motivação é entrar numa calça 36. A partir Isso. da hora que eu entro, se a minha motivação era somente aquela, minha motivação acabou. E aí o que que me faz permanecer, o que me faz continuar, né. Então, eu esses dias até atendi um paciente que comentou comigo: "Ah, eu quero para minha formatura". Eu disse: "Não, o teu objetivo não pode". Eu lembrei, ia para uma viagem do terceirão. Eu disse: "Bom, então, na realidade, quando tua mãe te buscar no aeroporto, acabou, né? Tua mãe não vai te Aham. reconhecer, porque se o meu objetivo foi aquele, a partir da hora que aquilo passa, o meu objetivo acaba. E aí, se meu objetivo acaba, vai tudo embora, né? É verdade. Aquela minha motivação de continuar, de não comer carboidrato, de não comer isso, não comer aquilo, uma hora isso passa. Então eu acho que tudo na realidade é um equilíbrio, né. Assim Sim. como tu comentou, poxa, tem uma porcentagem de peso recomendada, não é do dia para a noite, né.
Liele, eu Isso. gostaria muito de agradecer, né, a tua presença. Como eu já falei no início, eu sou tua fã, né, eu adoro todo o conteúdo, até as redes sociais vão ficar aqui embaixo depois para vocês acessarem. Tem sempre muito conteúdo. Agora ela tá virando praticamente uma rainha lá do TikTok também, então são vídeos curtinhos, com várias dicas sensacionais, né, e eu acho que, de certo modo, essa pandemia ela trouxe uma proximidade das pessoas nesse sentido, né, valorizar um pouquinho mais as informações, né, que tenham uma certa relevância e também um profissionalismo, né. Então, na realidade, os profissionais vieram, deram a cara aqui para bater, né, estão trazendo esses conteúdos de verdade, conteúdos ricos, e eu vejo que as pessoas estão valorizando bastante. Liele, gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, Ana, primeiramente eu queria mais uma vez agradecer o convite, eu fiquei muito feliz mesmo, também sou tua fã, tu é uma profissional fantástica, tá, Obrigada. desde atendendo, né, como eu sendo sua paciente e depois também te acompanhando em todas as redes sociais, todas as tuas orientações. Obrigada e parabéns por ser assim, tá. Em Obrigada. relação imagina, em relação à parte da mensagem, o que eu acho muito importante a gente deixar registrado e marcado aqui, é que nunca é tarde para a gente mudar e melhorar. Todos nós já passamos por fases bem difíceis da nossa vida, então às vezes a gente pensa assim: "Ah, não vale a pena a gente mudar agora, mas eu já estou com 50 anos, já estou com 60, 70 anos, por que que eu devo mudar meu estilo de vida agora?". A gente sempre vai achar benefícios, sempre. E o que é legal a gente lembrar que são os principais pilares, então, da mudança do estilo de vida ou do estilo de vida saudável, que seria, então, a gente caprichar na nutrição adequada, fazer atividade física regular, ter um sono reparador, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar o fumo, né, o uso de drogas, manejar bem o nosso estresse e ter relações interpessoais saudáveis, né. Então, se a gente focar nisso, tiver esses pilares na nossa vida, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa. E é isso que eu queria deixar de mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode realmente, me procurar através das redes sociais que vão ficar aí registradas, através do meu e-mail, eu fico à disposição. Obrigada mais uma vez, Ana, foi um prazer. Meu Deus, não tem como não se apaixonar por essa voz doce, suave, essa explicação clara. Tenho certeza que o pessoal em casa teve a mesma visão do que eu. Foram informações muito ricas, né? E eu acho que isso é que é legal, né? Trazer esse conteúdo de qualidade para as pessoas. Liele, mais uma vez, muito obrigada. O Pitadas de hoje vai ficando por aqui. Um super beijo, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.